Glória a Deus, nosso Deus é grande, nosso Deus ele é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Eu gostaria agora de conhecer um pouco aquelas irmãs que não são aqui da Sião. Eu vejo aqui algumas pessoas que não são da nossa igreja. Nós temos aqui a Vânia com a sua filha, são a esposa do pastor Santana, lá da Aliança. Glória a Deus por isso. As irmãs são de que igreja? 12 de agosto. Sejam bem-vindas. Jardim das Oliveiras, sejam bem-vindas. Sintam-se em casa, voltem sempre. A irmã ali ao lado da Seide. 12 de agosto também. Ali atrás é a Maisa. Ô, Maisa. Não, aí não é. Tá certo. Bom, a Inês. Inês, qual é a sua igreja mesmo? 12 de agosto. Ali atrás, 12 de agosto. 13 de maio. As datas. Ali também, você é da onde? Qual é? Da Igreja Católica. Seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Marta. Volte sempre aqui em nossa igreja. Seja bem-vinda, que Deus abençoe você. Mais alguém que eu não falei? As nossas queridas aqui que trouxeram a nossa palestrante, Virgínia. Virgínia, sua igreja qual? Central. Segunda Igreja Batista, eu esqueci o seu nome. Rose. Sejam bem-vindas, voltem sempre aqui em nossa igreja. É muito bom tê-las aqui conosco. E Deus possa abençoá-las. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a Simone. Queremos que ela fale bastante, tenha bastante tempo. Bem, para mim, é muito, muito especial ter a Simone aqui. Eu vou falar uma coisa rapidinho, Simone, antes de você ter toda a liberdade aqui. Eu me lembro que estava eu, ainda solteira. Eu já namorava André, mas estava namorando ou noiva, não me lembro. Eu fui juntamente com a minha irmã e com a cunhada da minha irmã, a Suza, minha irmã, e a Nívia. Fomos nós três na casa da Simone. Aí as duas, elas estavam querendo conversar com a Simone sobre a questão de criação de filhos, carreira e tudo. E eu fui meio que de penetra, né? Eu já conhecia a Simone, o seu trabalho, suas palestras, que são uma bênção, graças a Deus. E eu fui lá acompanhando a minha irmã, minha amiga. E eu fui meio assim, meio fechada. Eu fui assim, meio na defensiva. Assim, gente, o que ela vai falar? Será que ela vai falar ali um monte de regra que tem que seguir, porque senão não vai dar certo? E eu fui toda na defensiva, fechada na casa dela. Eu só sei que a gente foi conversando tão gostoso naquele sofá. Foi uma tarde tão gostosa, tão espontâneo, que eu saí assim maravilhada, agraciada com aquela palavra que foi muito edificante para todas nós. Eu saí ali abençoada e vi agradecer ao Senhor pela serva que Ele tem preparado e usado para nos abençoar. Ainda comemos um bolo, que eu me lembro, né? Estava muito bom. E foi assim, foi uma tarde gostosa, maravilhosa. E eu sei que será hoje também uma noite muito especial. Estou muito feliz pela Simone estar aqui. Como eu falei, é um pedacinho do Rio que eu sinto aqui, e isso é muito especial. Eu gostaria de orar por você, Simone. Pai querido, obrigada pela vida da tua serva aqui, Senhor. Por esse presente, por esse momento que o Senhor tem dado a todas nós aqui presentes. Eu rogo a Ti para que, assim como o Senhor já a usou na minha vida, tenho certeza que hoje também não será diferente e que todas nós possamos sair daqui edificadas, Senhor. Abra os nossos ouvidos, que possamos estar atentas e que a Tua serva, que é a Simone, ela possa se sentir à vontade aqui no nosso meio, realmente como Tua filha, Senhor, amada e querida por Ti, como ela é, como todas nós somos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Fique à vontade, minha irmã. Você tem todo o tempo. Tem Querida. água ali, tá? Tá, obrigada. Boa noite, gente.
É um prazer estar aqui com vocês. Toda vez que eu posso conhecer um pouquinho do corpo de Cristo espalhado no Brasil é gratificante, é um alento para o coração da gente, né? Você chega num lugar que você não conhece ninguém e, de repente, você vira amiga, né? Porque a gente tem o mesmo Deus, a gente serve ao mesmo Senhor, né? E isso é graça da parte dele, né? Esse tema foi o tema pedido pelas mulheres aqui, pelo grupo de mulheres aqui, e é o tema que a gente vai desenvolver, comunicação, né? Eu sei que é um problema para todo mundo, comunicação é um problema, né? E dentro do casamento, então, o problema fica um pouquinho mais sério, porque quando a gente está falando de casamento, a gente está falando da relação mais próxima que a gente tem, né? E eu gostaria de começar falando sobre o nosso grande problema, que foi a queda, né? Você pode passar. A gente vai falar um pouquinho sobre qual é o nosso verdadeiro problema. Porque quando a gente fala em comunicação, se você botar palestra sobre comunicação no YouTube, você vai achar, sei lá, milhões de palestras sobre comunicação, então dando regras de comunicação, dizendo como você deve se comunicar melhor e etc. Não que isso não tenha coisas boas no meio, embora deva ter muita bobagem, mas a gente precisa entender qual é o verdadeiro problema da comunicação, porque senão a gente vai estar tratando a periferia do problema e não o problema em si, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender para começar a falar sobre comunicação. E todo e qualquer problema de comunicação que nós tenhamos no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento, ele tem uma causa, que é o pecado. Essa é a primeira causa, aliás, de qualquer tipo de problema que a gente tenha, né? Então, o verdadeiro problema não é o temperamento, não é a circunstância do dia, não é alguém que te magoou, não é o seu marido que é assim ou que é assado. O verdadeiro problema nosso, quando se trata de comunicação, é o pecado, né? E aí, se a gente for para Gênesis, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, para Gênesis capítulo 3. A gente vai entender como que essa briga, essa guerra começa. Depois do pecado de Adão e Eva, quando Deus chega para Adão e Eva e pergunta o que está acontecendo e traz as maldições sobre cada um deles, e note que as maldições vêm sobre as suas funções e vocações, né? O homem do trabalho dele e a mulher da questão da submissão ao marido e da criação de filhos, né? É nesse aspecto que a maldição vem, dentro da função deles. Lá no versículo 16, a gente vê o começo da guerra dos sexos, com a entrada do pecado no mundo. Diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos. E aí vem essa frasezinha aí: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia principal desse texto, no original, é uma mulher que se levanta contra o seu marido, como Eva fez, né? Ela deixou Adão de lado e ela tomou posição. E ele te governará é uma resposta bruta do homem, por causa do desejo da mulher de dominar. Esse ele te governará é uma resposta dura. E aí nasce a guerra dos sexos, né? E aí nasce mulheres sofrendo, homens dominadores fazendo de mulheres capachos, mulheres que brigam pelo poder dentro de casa. Aí nasce o machismo, aí nasce o feminismo, né? A gente acha que o feminismo nasceu lá com Simone de Beauvoir, não, nasceu aqui, né? Nasceu aqui. Então, esse é o nosso grande problema. Esse problema é resolvido na cruz. É só na cruz que a gente consegue resolver isso. Se você é uma boa observadora da vida, você sabe que toda mulher é mandona. Você sabe disso. E a mulher, ela não precisa ser extrovertida que nem eu, porque uma mulher extrovertida que nem eu, todo mundo sabe que é mandona, porque fala demais. Mas mulheres mais calminhas, né, mais tímidas, a gente pensa, essa é dócil. Ou não. Né? Dizem que as caladas são as piores, as mais perigosas, né?
Então, toda mulher, se você convive com meninas, eu tenho uma sobrinha que a gente entra no carro, agora ela tem 8 anos, mas ela faz isso desde os 3. Você entra no carro, ela fala, tia, bota o cinto. Eu falei, calma, eu nem entrei. Ela já está tomando conta da minha vida. Tia, você esqueceu sua bolsa. Ela domina o pedaço, né? E tem aquelas que são mais discretas, né? São aquelas que manipulam, que choram, né? Que falam com vozinha mansa, né? Então, a mulher, de um jeito ou de outro, ela sempre acha uma maneira de dominar as situações. E quando o homem percebe isso, vou dizer uma coisa para você, homem nenhum gosta disso. Aí você vai falar para mim, você não conhece meu marido. Meu marido é um banana. Ele foi criado para ser um. Se ele foi criado pela mãe dele, foi mal criado para ser um. Mas, essencialmente, ele nasceu para ser líder, porque Deus fez assim. Se Deus instituiu todo homem como cabeça do lar, e esse é um princípio bíblico, então não tem por que um homem não nascer líder. Ele nasce líder. Aí uma má criação vai fazer com que ele se acovarde. Tá? Mas sempre, quando uma mulher se volta contra o marido, ou quando uma mulher manipula o marido, ou quando ela manda no marido, esse homem ele é frustrado. Ele se ofende com isso e ele vai revidar de alguma forma. É isso que a gente vai tentar aprender um pouquinho hoje, né? Como a gente não pecar e não levar o nosso marido ao pecado também, né? E lá em Efésios 5, abre comigo. A gente vai ver a resposta do problema da queda. Todas vocês conhecem esse texto muito bem, né? Paulo vem falando sobre o lar cristão, sobre os deveres de marido e mulher. E lá no finzinho do capítulo 5, no versículo 33, ele dá a solução para essa guerra dos sexos. Ele diz assim, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, falando para os maridos, como a si mesmo, e a mulher e a esposa, respeite ao marido. Essas duas palavras são a base do casamento. Vocês, moças que não são casadas ou que são recém-casadas, anotem isso. Amor e respeito. Tudo que uma mulher precisa é de amor. Agora, tudo que um homem precisa é de respeito. Então, se você não respeita o seu marido, você pode ser a mulher mais carinhosa do mundo. Para ele não faz muita diferença isso não. Sabe esses mimos que a gente gosta? De cartãozinho, de florzinha, neném. Só a gente que gosta. Para eles não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença se você é esforçada em casa e deixa a jantinha pronta, a casa cheirosinha. Não é que não faz a menor diferença, me entendam. Se ele não é respeitado como líder. Então, guardem isso. Você quer que seu marido se sinta amado? Você quer que seu marido se sinta homem? E que ele responda a você com amor? Respeite o seu marido. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Então, como a gente viu, o nosso verdadeiro problema é o pecado, né? A gente gosta de dar nomes diferentes ao pecado. A gente não gosta de chamar o pecado de pecado. E esse é um grande problema que a gente tem, né? A gente joga a culpa no outro, como foi com Adão e Eva, né? Não, o problema é ele, né? O problema do meu casamento. Eu nunca conheci um casal que viesse para gabinete pastoral com Arebe que dissesse para ele, pastor, estamos com um problema, e o problema sou eu. Nunca vi, nunca. Sempre o problema é o outro, né? Então, quando a gente quer entender o que está acontecendo, a gente precisa entender que o meu problema no casamento sou eu. E eu preciso aprender a olhar o meu pecado, antes de olhar o pecado do meu marido. Vamos lá, próximo ponto. A boca fala do que está cheio, o coração é o que diz para a gente Mateus, capítulo 12, verso 34. Abre comigo também Mateus 15, versos 18, 19 e 20. E a gente vai entender por que as nossas palavras, tantas vezes, são palavras duras, são palavras iradas, são palavras desrespeitosas, são palavras ásperas, porque o nosso problema está no nosso coração. O nosso problema é muito mais sério do que a gente pensa. O texto diz assim, mas o que sai da boca vem do
coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É aquele episódio onde os discípulos estão cobrando a Jesus por quê, que os fariseus estão cobrando a Jesus por que os discípulos dele não lavam as mãos antes de comer, né? E essa foi a resposta de Jesus. Então, as palavras que vêm à nossa boca são fruto do que está no nosso coração. Por isso o problema é tão grande. Porque quando a nossa fala é uma fala pecaminosa, ela está demonstrando... Não é que você fala muito. O problema é que o seu coração não está sendo tratado como deveria, né? Nossas palavras ofensivas e iradas não são pecado apenas contra o nosso cônjuge. E é isso que a gente precisa entender. São pecados contra Deus. Né? Então, a gente está pecando contra o nosso próximo e a gente está pecando contra o nosso marido quando nós somos duras, ásperas, sem educação, porque a gente é um doce com todo mundo, né? A gente é gentil, sorridente, até chegar em casa. Quando a gente chega em casa, a paciência já acabou. E aí a gente costuma ser mais grosseira e mais sem paciência com as pessoas que estão mais perto de nós, justamente com as pessoas que a gente mais ama, né? E a gente precisa se lembrar disso, que quando a gente faz isso, a gente não está pecando só contra o nosso cônjuge, mas a gente está pecando também contra Deus. Um puritano dizia assim: nunca me deixe esquecer que a crueldade do pecado reside não tanto na natureza do pecado cometido, e sim na grandeza da pessoa contra quem ele é cometido, que é Deus. Né? Então, se você considera a ira, as palavras amargas, as palavras duras para com seu marido um pecado de menor monta, se você acha que isso não é tão grave assim, você deveria parar e pensar mais um pouquinho sobre isso. Estudar o Catecismo Maior de Westminster, né, que é um dos documentos da nossa igreja, e você ia entender que todos os pecados são igualmente pecados diante de Deus. Existem agravantes, sim, mas todos eles merecem o inferno. E palavras ásperas, palavras duras, falta de honra a quem de direito quebra pelo menos 2 mandamentos. O 5º mandamento, né, que é em relação às autoridades, e o 9º mandamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre o 9º mandamento mais abaixo. Então, nunca se esqueça que se nós temos pecado nessa área do nosso casamento, nós temos cometido um pecado grave. E ele é um pecado grave não pela natureza dele, mas porque nós estamos cometendo esse pecado contra um Deus que é santo. Próximo ponto. A nossa maneira de falar revela os ídolos que nós temos no nosso coração. Né? Então, como a gente falou, aquilo que nós falamos não é o problema é o que nos motiva. Né? Onde está o centro do problema? O que nos leva a agir dessa forma? Né? O problema é que muitas vezes nós nos sentimos, vê se não é assim com você também, nós perdemos o controle, nós nos iramos e nós somos grosseiras. Por quê? Porque nós nos sentimos frustradas ou irritadas por algo ter acontecido e não ter sido do jeito que nós queríamos. Não é verdade? Isso é o jeito mulher de ser. Né? Nós precisamos ter o controle absoluto de todas as coisas. E quando nós não temos o controle, a gente se irrita e exterioriza isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa aprender que as coisas não são sempre do nosso jeito. Né? Se mamãe não ensinou isso em casa, devia ter ensinado. Né? E se vocês têm filhos, ensine isso aos seus filhos, a se frustrar, a ter seus desejos negados, para que eles aprendam a lidar com esse sentimento e não se voltem contra as pessoas quando isso acontecer. Né? Então, se nós não aprendemos isso em casa, se nós não fomos corrigidos por esse pecado em casa, nós teremos dificuldade de lidar com isso na vida adulta. Né? E todas nós temos essa dificuldade. Né? Então, a gente se frustra e se ira porque a gente perdeu o controle. Né? Eu sempre gosto de contar uma ilustração que mostra bem isso. Né? Você faz de conta que você está indo para a sua igreja e você está atrasada no caminho. Né? E
tem duas vias que você pode pegar. Você pode pegar a Avenida Brasil ou você pode ir pela linha vermelha. Você está na linha amarela, na bifurcação. E aí, você está atrasado para a igreja. E aí você fala para o seu marido, querido, vai pela linha vermelha, a Brasil está em obra. E aí ele diz assim para você, melhor não, acho melhor ir pela Brasil. Aí já vem a primeira irritaçãozinha assim no coração, né? Tipo, ele não ouve nada que eu falo. Só ele que está certo, né? Ok. Aí ele entra na Brasil. Quando ele cai na Brasil, está engarrafada. E aí qual é a frase que a gente fala? Não, gente, qual é a frase que a gente não fala? A frase que a gente tem vontade de falar, mas a gente não fala. Porque a gente está botando guarda aos nossos lábios, né? Essa é a primeira vontade que a gente tem. Eu não te disse? E aí, quando a gente passa para esse momento de eu te disse, agora a gente vai chegar atrasado, você está vendo só, você nunca faz o que... Aí você lembra de ontem, aí você fala de ontem. Quando a gente faz isso, sabe o que a gente está mostrando? O quão mimadas nós somos. A gente está dizendo assim para ele, tudo que eu faço é melhor do que o que você faz. Você é um idiota. A gente não está falando isso com palavras, mas a gente tem certeza disso. Porque as minhas escolhas são sempre melhores do que as escolhas dele. Gente, verdade ou mentira? A gente tem sempre razão. Ou a gente acha que a gente tem sempre razão. Né? E a gente faz questão de colocar isso para fora. Isso nada mais é do que vontade de ter controle sobre toda a situação, vontade de ter domínio sobre toda a situação. A gente nem pensa que quando o nosso marido resolveu pegar aquela via, ele estava querendo fazer um melhor, exatamente. Ele não estava assim, deixa eu ver qual que está mais engarrafada para a gente chegar atrasado, para eu irritar bem muito ela. Não, ele não pensou isso. Ele achou que ali era melhor. Ele também queria chegar logo na igreja. Né? E aí, em vez de você ser uma auxiliadora idônea, que vai dizer para ele, tudo bem, querido, está horrível mesmo, né? Essa Brasil está culpa da Dilma, porque agora tudo é culpa da Dilma, né? Se a Brasil está engarrafada, a culpa é da Dilma. O Brasil está assim. Né? E aí, o assunto muda. Então, em vez de chegar brigado na igreja, vocês vão falar de outras coisas, porque você não cobrou dele, você não jogou na cara dele que você é melhor do que ele, que você devia controlar todas as pequenas decisões da família. Na verdade, é isso que a gente quer, que tudo saia do nosso jeito. Né? Então, a gente precisa aprender a cuidar disso. Por quê? Porque a fala apresenta as coisas que estão no nosso coração. Quando a gente fala em idolatria, e esse é um assunto que eu queria falar uns minutinhos, quando a gente fala sobre idolatria, e Calvino dizia isso, né, gente? É uma das frases mais célebres de Calvino, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Quando a gente fala em idolatria, a gente não pensa que a gente é idólatra. A única coisa que vem à nossa cabeça quando se fala em idolatria é uma imagem, você se prostrando a ela, só. Mas existem milhões de formas de idolatria, e eu vou dizer para você, todas elas se resumem a você fazer o que você quer em detrimento da palavra de Deus. Toda vez que você faz alguma coisa, ou que eu faço alguma coisa, que a Bíblia diz não, e você diz, mas eu quero, então você está se prostrando diante de um ídolo que se chama você mesma. Você diz, não, Senhor, eu não quero lhe obedecer, a sua palavra está aqui, está dizendo o que eu tenho que fazer, mas eu quero fazer o que eu quero fazer. Então, o meu Deus é o meu próprio ventre. O meu Deus sou eu mesma. Eu desobedeço a palavra de Deus para conseguir o que eu quero. Você sabe quando isso se manifesta? Na infância, vou dar um exemplo para você. Se você diz assim para o seu filho, Paulinho, nada de biscoito de chocolate antes do almoço. E aí o Paulinho fala, mas eu quero. Aí você fala, não, Paulinho, biscoito de chocolate só na hora do lanche, depois do almoço. E aí ele se joga no chão, ele chora, ele faz pirraça. O que o Paulinho está dizendo para você? O biscoito de chocolate, a minha vontade de comer biscoito de chocolate é tão forte, que eu sei que eu preciso te obedecer. Eu sei que a Bíblia diz isso. Eu sei até que eu vou apanhar, porque eu estou te desobedecendo. Mas a minha vontade é mais importante. Então, eu vou fazer pirraça, eu vou fazer tudo para conseguir esse biscoito de chocolate. Você consegue se ver em situações assim, você é adulta hoje?
como se fosse uma menina de 2 anos se jogando no chão, batendo a perna. Eu consigo me ver várias vezes, muitas vezes só depois que eu fiz. Aí é duro, né? Porque quando você consegue ver antes de fazer, você se... Mas quando é depois, aí é mais complicado um pouquinho, né? Porque aí vem aquele arrependimento, o sentimento de ter pecado contra Deus e de novo, né? Fiz isso de novo, né? Então, a idolatria é isso. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, qualquer coisa que você adora em detrimento de Deus. Próximo ponto. Só que tem um pequeno problema. Ídolos exigem sacrifícios. Quando esses ídolos não são satisfeitos, eles reclamam. Né? Então, se nós estamos acostumadas a saciar todos os nossos desejos, sabe o que vai acontecer quando eles não são saciados? Esse ídolo grita. Eu vou ler para vocês um trechinho de um livro muito bom, chamado Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, de Ken Sande e Tom Raab, da editora Nutra. Ele diz assim: ídolos exigem sacrifícios. Quando os outros não cumprem nossas exigências e nossas expectativas, os nossos ídolos demandam que eles sofram. Quer seja de modo consciente ou inconsciente, isso geralmente é inconsciente, tá, gente? As nossas expectativas são frustradas e a gente quer se vingar dessas pessoas de forma muito inconsciente. Nós sempre encontramos maneiras de magoar ou castigar as pessoas para que elas cedam aos nossos desejos. Verdade ou mentira? Essa punição pode tomar muitas formas. Às vezes reagimos com ira explícita. Dirigindo palavras ofensivas para causar dor àqueles que não atendem às nossas expectativas. Quando fazemos isso, estamos essencialmente colocando os outros no altar do nosso ídolo e sacrificando-os, não com uma adaga pagã, mas com a lâmina afiada da nossa língua. Somente quando eles cedem aos nossos desejos e nos dão o que queremos é que paramos de causar dor a eles. Às vezes a gente não é tão explícito quanto se irá e gritar com a pessoa. Mas às vezes nós podemos nos afastar do relacionamento, o famoso dar gelo, né? Isso pode envolver uma frieza sutil em relação a outra pessoa, negação de afeto ou de contato físico. Fechar o parque. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Não fez o que eu quero, então vai dormir no sofá. Então, com demonstração de tristeza ou de mau humor. Então, a gente faz questão de botar um bico do tamanho do mundo para que ele perceba que ele não fez o que eu quero. Então, agora ele vai ver o que é bom para tosse. Né? Aí você está em casa, a briga rolou de manhã. Aí você está em casa, passou o dia inteiro, já até esqueceu, né? Está lá com as crianças, fazendo suas coisas, e aí você ouve o barulho na porta, você já tranca a cara. E o maridão chega: oi, amor, tudo bem? Todo. Como é que foi seu dia? Bom. E aí, qual é a boa para hoje? Não sei. Né? Então, você dá aquele gelo, você faz aquele bico. Tem maridos que eles desistem de confrontar a esposa com seus pecados por causa disso. Tem maridos que eles se fecham, porque tudo que ele vai falar que contraria a vontade da excelentíssima senhora majestade da Inglaterra, que ela for dizer a ele, que ele for dizer a ela vai ficar uma semana de cara fechada, de cara amarrada e dando fora nele. Então, homens que não foram treinados para serem bons líderes, porque um homem que é treinado para ser um bom líder vai chamar ela e vai falar: você está pecando, você está errada, te arrepende, teu pecado, melhora essa cara, você não precisa ficar assim, sua vontade não é feita sempre, a minha também não. E aí, se ele tem medo de fazer isso, ele não foi treinado para fazer isso, então ele vai aos poucos desistindo de ser o seu líder. Ele vai se fechando. Só que isso vai ser uma mágoa para ele, porque todo homem foi feito para ser líder, então ele vai ser um homem frustrado. Isso vai se apresentar de várias formas. Né? Então, nós mulheres temos o dom de dar o tom da casa. Então, quantas vezes seu marido chega do trabalho com um quente e 2 fervendo, e você o recepciona de maneira carinhosa,
Por isso o soninho da tarde é tão importante, né, Virgínia? Soninho da tarde. As pessoas quando me perguntam, receita de casamento, número 1, soninho da tarde. Nem que seja 20 minutos. Porque você tem que estar bem para a hora que seu marido chega, com a cabeça cheia. Então, ele vai chegar com a cabeça cheia e ele vai encontrar uma mulher que está disposta a ouvi-lo, a acolhê-lo, vai ter uma comidinha gostosa, né? E isso muda o humor dele quando ele chega. Porque se ele chega bravo e nervoso, e você também está assim, pronto, né? Mas a Provérbios fala isso, né? A resposta branda desvia o furor, né? É assim mesmo. A resposta é contrária, né? Então, esse é o nosso papel, dar o tom da casa, né? E aí eu pergunto para você, quem é que você está condenando, tem condenado com as suas palavras ou com a sua frieza? Né? Será que isso tem acontecido no seu casamento com seu marido e com seus filhos? Né? Será que você tem feito isso? Próximo. Você sabe qual é o mandamento que nós estamos quebrando? É o 9º mandamento, eu vou ler para vocês. Quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Eu vou ler para vocês esse trecho. Tudo que agrava a verdade, no 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, tá? Tudo que agrava a verdade é pecado contra o mandamento e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, suprimir a verdade, silenciar indevidamente em causa justa, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim errôneo, perverter a verdade em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocamente para prejuízo da verdade ou da justiça, falar em verdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar. Sabe quando alguém elogia o seu marido, você fala, não é isso tudo não, menos. Isso é depreciar, ele tem qualidades e você o coloca para baixo. Tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária, asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira a mais intenções, palavras e atos de outrem. Próximo. Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamentos ou em palavras, agravar faltas menores. Agravar faltas menores é quebra no 9º mandamento. Agravar faltas menores é quando seu marido faz isso aqui e o mundo caiu. Encobrir, desculpar ou atenuar os pecados quando chamados a uma confissão franca, descobrir desnecessariamente as fraquezas de outrem, levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus, tapar os ouvidos a uma defesa justa, suspeitar mal, invejar, sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja, a tristeza pelo crédito merecido a outros. Tudo isso. Se você parar em cada sentença dessa, dá uma palestra inteira. Né? A gente precisa estudar. E também nós temos o texto tão conhecido de Tiago 3, que eu queria que você abrisse, que vai dizer que o nosso problema é grande também, com a quebra do 9º mandamento, com a forma como nós usamos a nossa boca. Tiago 3, de 1 a 3. Todas vocês conhecem bem esse texto, né? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que é a vez de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios nos cavalos para nos obedecerem, também dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal contido, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela
bendizemos ao Senhor Deus e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Então, a gente se acha sábio, a gente se acha crente. Como é que a gente mostra isso? Com mansidão, em nosso condigno proceder. Então, qual é a solução para o nosso problema? Se o problema é grande, né, que vocês viram que a briga é grande, a encrenca é grande, né? A solução é nos conformarmos à imagem de Cristo, é lutarmos contra o nosso pecado. Porque se cada vez que nós quebramos o 9º mandamento, nós estamos ofendendo ao Senhor, né? Se cada vez que nós fazemos isso aqui que Tiago está falando, nós estamos mostrando que tem alguma coisa muito errada com a gente. Porque se isso tem sido constante na nossa vida, o próprio texto diz, como é que uma fonte doce pode jorrar água amargosa? Tem alguma coisa errada com a fonte. Então, a gente precisa rever a fonte. A gente precisa limpar a fonte, pelo menos, né? Saber como é que ela está. As Escrituras nos ensinam o tempo todo que nós devemos glorificar a Deus com as nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso pensamento, com o nosso proceder e também com as nossas palavras. Se você for ler Provérbios, Provérbios fala demais o tempo todo sobre essa questão. Então, a partir de agora, eu vou dar algumas dicas para vocês, alguns conselhos para vocês, para que você se controle, né? Eu costumo dizer o seguinte, que é igual com criança pequena. Com criança pequena, você começa ensinando a ela a dominar-se exteriormente. E depois você tem que ensinar ela a domar o seu coração, né? Então, você disse para o seu filho, sei lá, desce daí, ele não desce, você precisa corrigi-lo, né? Então, você vai ensiná-lo a ele que ele nunca mais vai subir ali, que você não quer mais que ele suba ali. Mas no coraçãozinho dele, ele está assim, eu quero subir, eu vou subir. Quando ele é disciplinado, ele sente raiva, né? Então, a gente não pode estar preocupado só com o comportamento exterior dos nossos filhos. A gente tem que estar preocupado com o coração. Então, se você disciplina seu filho e ele sai do momento da disciplina com raiva, de bico, de cara feia, sem olhar para você, essa disciplina não serviu de nada. Isso é bater em criança, né? Isso não é disciplina bíblica. A disciplina bíblica tem que gerar arrependimento no coração. Mas eu sei que as coisas são um processo, e é por isso que eu vou dar esses passos aqui para você. Porque a gente tem que começar de algum lugar, certo? Eu sempre conto da minha experiência com minha filha, ela brinca comigo, ela fala, mãe, você fala mal de mim no Brasil inteiro, né? Eu falo, não, não é mal, é bem, porque você mudou, né? Então é bênção. Mas eu sempre conto essa experiência porque ilustra bem isso. Quando ela era menina, ela tinha, sei lá, 9, 10 anos, e eu já estava treinando ela para ser uma boa dona de casa, então eu chamava ela para lavar a louça, sei lá, por exemplo. E ela vinha para lavar a louça reclamando. Por que eu? Por que não os meninos? Eu tenho 3 irmãos, só sempre eu. Porque eu já lavei a louça do almoço. Eu estava vendo meu desenho. E eu comecei a trabalhar essa questão na vida dela. Eu comecei a falar, Júlia, todo o trabalho é para a glória de Deus. Se você está lavando essa louça, ou se você está dirigindo o seu carro, seu marido está lá dirigindo uma grande empresa, todos vocês estão dentro da vocação de vocês, servindo ao Senhor. Né? Tem um puritano que ele diz isso, né? Não há diferença nenhuma. Não, ele diz assim, existe diferenças entre um pastor pregando um sermão e uma mãe lavando uma louça. Mas no tocante a agradar ao Senhor, nenhuma, absolutamente. Né? Por quê? Porque cada um está dentro da sua função. Né? Então, eu dizia isso a ela. Eu falava, Júlia, você está murmurando, você está reclamando, você está pecando contra mim, que sou autoridade sobre você. Obedece o coração alegre. E aí ela precisou ser disciplinada algumas vezes por causa disso. E aí ela conseguiu domar essa parte de reclamar. Conseguiu domar por causa da peia. Mas aí ela entrou numa nova etapa. Daí, quando eu chamava ela para lavar a louça, ela fazia... Quer dizer, ela já tinha dado um passinho, ela precisava dar um passo maior. E aí eu comecei a conversar com ela, que isso estava mostrando a insatisfação dela.
batia algumas vezes. E aí ela melhorou. Quando eu chamava, ela só levantava a sobrancelha. Até o dia dela aprender a ir lavar louça, embora ela não goste daquele serviço específico, ou não gostasse, agora ela já se acostumou a aprender a gostar, burra véia já, né? Embora ela não gostasse, por amor e obediência, ela faria isso, né? Por que eu contei isso para vocês? Porque é mais ou menos isso que acontece com a gente, né? Quando o teu marido pegar aquela rua e que você tiver vontade de falar com ele, você vai fazer assim, ó, engolir. Mas você vai ver que a primeira vez que você engolir, no seu coração, você vai estar falando tudo aquilo. Né? Vai ser que nem o desenho do Tom e Jerry, né? O anjinho e o diabinho brigando aqui no teu ombro, mas você está quieta. Né? E aquilo está ali, fervilhando dentro. Ah, que resposta boa que o senhor merece. Né? Tanta briga assim, nossa, né? Ah, que resposta boa que eu devia dar agora. Mas esse não é o fim do seu trabalho de santificação. O só não falar. Você também tem que trabalhar o seu coração, porque senão você vai virar uma pessoa amarga. E você vai estar pecando do mesmo jeito, porque você vai estar pecando contra Deus. Não vai estar pecando contra o seu marido e Deus, mas você vai estar fazendo pior, você vai estar pecando contra Deus ainda. Né? Então, aos poucos, a gente vai domando esse coraçãozinho brabo que a gente tem dentro da gente. Né? Então, vamos lá, vou dar algumas dicas para vocês. Primeira dica. Essa é difícil, vice? Ouça mais e fale menos. Muito difícil, né? Mas isso é a palavra de Deus. Abre aí, Tiago 1, 19 e 20. Isso é uma instrução de Deus para nós. Diz assim, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não dá o resultado benéfico. E aí, toda vez que eu lembro disso, toda vez que eu leio isso, eu me lembro de uma vez que eu estive numa palestra com Ted Tripp, e ele dizia assim, sobre relacionamento marido e mulher, e ele dizendo como uma mulher deveria respeitar o seu marido. Ele dizia assim, toda vez que você estiver numa discussão com seu marido, eu nunca esqueço disso, o Ted Tripp fica buzinando na minha cabeça. Toda vez que você estiver numa discussão com seu marido, sai um pouquinho do seu papel de soldado que está ali lutando por uma causa, né? Porque parece que a gente está num campo de guerra, um contra o outro. Né? Na verdade, a gente é do mesmo time. Né? Então, sai um pouquinho dessa posição. E o conselho que ele dá é assim, pergunte para você mesma como você pode fazer para, no meio daquele impasse, o seu marido sair dessa discussão mais parecido com Cristo. Como você pode ser usada por Deus para isso? Nunca mais eu consegui discutir em paz. Nunca mais. Porque isso é uma coisa muito séria. Muito séria. A gente se lembrar que nós somos aquilo que a confissão de fé fala, né, sobre o casamento, que o casamento foi instituído por Deus para auxílio mútuo. Então, o casamento foi instituído por Deus para que nós, peregrinos nesse mundo, pudéssemos atravessar esse deserto. E ele nos dá vários companheiros de jornada nesse deserto, né? Lembrando do Peregrino, se você não leu esse livro, você devia ler. Lembrando desse livro, né? Enquanto ele está atravessando o deserto, Deus concede vários companheiros de caminhada, indo para a cidade celestial, indo juntos para a cidade celestial. Então, você tem pastores, você tem amigas, que são aquelas amigas que na hora do aperto você liga, você vai para a casa dela, você ora junto, você chora junto, mas tem um companheiro de caminhada, especificamente, que Deus te deu e que vai estar com você até o fim dos seus dias. Porque os outros passam, se mudam de cidade, de país, né? E embora a gente tenha tanta facilidade de se comunicar, não é a mesma coisa do que estar junto. Então, nós temos um companheiro dado por Deus, que vai ser o nosso companheiro até o dia da nossa morte ou da morte dele. E nós estamos ali para auxiliar um ao outro a se parecer mais com Cristo, a abandonar pecados, a se despir do velho homem e a se vestir do novo homem e dos seus feitos. Você tem essa responsabilidade como auxiliadora do seu marido. Ele muito mais como seu líder, porque a palavra de Deus fala que ele
vai ter que te apresentar a Deus no último dia. Sem mancha, sem ruga, né? Esse é o papel do marido, apresentar a esposa a Deus. É muito pior o papel deles do que o nosso. Mas o nosso também é um papel de auxílio e de cuidado, né? Então, sempre que nós estivermos nessa situação, nós precisamos rever, né? E não fazer isso aí, não fazer da nossa língua uma arma, né? Não fazer da nossa língua algo que seja capaz de ferir o nosso marido, mas em todo momento de disputa, nos lembrar, ali tem um filho de Deus, que eu preciso ajudar a caminhar rumo à cidade celestial. E como é que eu posso fazer isso, né? Abre comigo Provérbios 12, verso 18. O texto diz assim: sabeis essas coisas... Não, desculpa. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, o contraste aí entre ferir e curar, né? O estulto fere com a sua língua. O sábio cura com a sua língua. Outra coisa que a gente precisa se lembrar sempre... Precisamos nos lembrar que nós somos embaixadores. Tem um livro do Paul Tripp que chama Guerra de Palavras, e ele fala muito isso o tempo todo. É um livro muito bom. Nós somos embaixadores. E como embaixadores de Deus nesse mundo, nós não temos a nossa própria agenda de fala. A agenda é do rei. Não é isso que o embaixador faz? Ele representa o seu rei ou o seu presidente, o seu país naquele lugar. E essa é uma imagem perfeita para nós. Nós estamos num país estranho, que não é o nosso, porque a nossa pátria é celestial. A gente está num país estranho, estrangeiro, e aqui nós somos embaixadores, né? As coisas que a gente fala precisam representar o nosso Deus. Nós falamos em nome dele. Outro exemplo. Tenha domínio próprio. Que coisa difícil, né? Mas é fruto do Espírito, né? É só Ele que pode nos dar. E se nós não temos tido, nós precisamos orar por isso, né? É uma coisa que a gente precisa fazer, aprender a fazer. Lembra quando Jesus disse que tudo aquilo que nós pedíssemos a Ele, nós receberíamos? Quem bate, abre-se-lhe-á, o que pede, né? O que busca, encontra. Vocês se lembram desse texto? As pessoas usam esse texto para falar de carro, de casa, mas esse texto não está falando dessas coisas, esse texto está falando de coisas espirituais. Tanto que no final ele fala, pois que pai há que se o filho lhe pedir uma pedra, ou um pão lhe dará uma pedra, ou se o filho lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra, assim também o Espírito Santo de Deus vai dar aquelas coisas que vocês precisam. Então, toda vez, essa é uma resposta de oração garantida. Se você vai ser curada da doença que você está, a gente não sabe, porque a Bíblia não promete. Se seu marido vai conseguir aquela promoção, a gente não sabe, porque a Bíblia não promete. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende dos planos de Deus. Agora, existem promessas na Bíblia. E quando ela é promessa, você vai obter. E quando a Bíblia diz que todo aquele que buscar ao Senhor vai encontrá-lo, vai encontrá-lo. Quando a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos em nome dEle, para o nosso crescimento espiritual e para abandonarmos pecado e nos parecermos mais com Deus, quando Ele diz que a gente vai conseguir isso, isso é promessa. A gente vai conseguir. Então, se nós temos... Gente, eu sou um exemplo vivo disso. Porque eu já contei para algumas de vocês, né, que a primeira coisa que eu fiz no primeiro mês de casada foi dar um nocaute na porta do elevador que não chegava, porque eu tinha acabado de brigar com o Arebe. E ele se assustou, aí olhou para mim e falou, essa pesada era para mim, né? Eu falei, era. Braba, alemãozona braba. Braba, braba, braba. E Deus tem me modificado. É fácil, não é? E como eu não fui criada desse jeito, então muito difícil, porque você fica burra velha apanhando. É difícil. É difícil. De vez em quando eu tenho perguntado para ele, amor, estou muito longe ainda, me ajuda, né? Porque é uma caminhada difícil, talvez a gente tenha que aprender isso a vida inteira, né? A se domar, mas Deus tem atendido as minhas orações. Quantas vezes, nos últimos anos, a resposta da minha vida toda, aquelas respostas antigas, vem na minha mente.
e eu não dou. O que é isso? Ah, você está podendo, né? Não, isso é resposta de oração, gente. É Deus agindo na gente. E domínio próprio é só o Espírito Santo de Deus que pode dar. Esses dias eu vi, vindo para cá, eu vi uma cena no aeroporto, que eu só pensei nessa palestra. Eu falei, gente, eu tenho que contar, eu preciso olhar bem para me lembrar de detalhes, que eu preciso contar para elas tudo o que eu vi aqui. Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Era um casal sentado no aeroporto de Guarulhos, na praça de alimentação, sentado, lanchando. Eu sentei na mesa ao lado deles. Um casal assim, distinto, que pela aparência, né, pelas malas que eles estavam levando, e depois, porque eu ouvi o lugar que eles estavam indo para a Europa, um casal distinto, com dinheiro, um casal de meia idade, de uns 50 anos, uma senhora e um senhor, bem vestidos, bem arrumados. Gente, devem ser grandes profissionais, bem-sucedidos, num barraco, no aeroporto, que deu vergonha. Eu não sabia se eu sentia mais vergonha por ela ou por ele, mas o negócio foi mais ou menos nesse nível. Eu já não disse para você, fulano, ela dizendo, que você devia deixar essas coisas comigo? Você é muito irresponsável. Eu só pensava nisso, e a mulher respeite o seu marido, e a mulher respeite o seu marido, e a mulher respeite... Eu só pensava nisso. E eu pensava, como é que esse homem vai amar essa mulher? Como que esse homem vai conseguir amar esse general? E aí ela dizia, e ela bonita, sabe, uns traços finos, não era um brucutu não, né? Porque às vezes aquela mulherona braba, grandona, que você olha para a cara dela, dá até medo. Não, bonita, sabe, cabelinho ajeitado. Eu falei, quem não conhece que te compre, né? E aí ela dizia para ele, você não sabe resolver as coisas. Eu disse, deixa que eu resolvo. Eu já tinha dito isso para você. E sabe qual era a resposta dele? Eu fiquei imaginando, gente, esse cara deve ser um grande empresário, líder de um monte de gente, não dá conta da mulher. Ele dizia assim, eu já não disse, eu já não reconheci. E ela continuava massacrando ele. Ela continuava massacrando ele. Você não tem jeito, não. Tudo que você faz dá nisso. Eu sabia que eu que tinha que tomar frente, eu já sabia disso. Agora, você não reconhece. Você está dizendo que você reconhece, mas você não reconhece. Porque se você reconhecesse, você faria diferente, mas você não reconhece. E eu estou aqui, né? Ouvidinho aqui, né? Não vou olhar para não apanhar, né? Mas ouvido aqui. Ela disse assim para ele, peça desculpa. Peça desculpa. Você está errado, peça desculpa. E ele falou, desculpa. Eu falei, gente, ele merecia uma surra, esse homem, né? Para aprender a ser macho. E ele disse, desculpa. Aí ela disse, desculpa não, peça muita desculpa, porque o teu erro foi muito grande. O que eu entendi da conversa é que eles fizeram alguma coisa errada e eles perderam a passagem. E aí eles estavam telefonando para tudo quanto era canto, porque ia dar um prejuízo de não sei quantos dólares. E aí ela estava virada. E aí teve uma hora que ele falou, ela ligou para a filha, e estava falando com a filha, porque teu pai isso, teu pai aquilo, e ele lá, plácido e sereno. Estava me irritando já aqui. Aí teve uma hora que ela deu o telefone para ele e falou, agora explica você. Aí ele pegou o telefone e começou a falar. Por fim, sabe o que ela fez? Aí ela falava assim, diga isso assim. Aí ele dizia, foi assim. Não foi assim não, foi assado. Aí ele corrigia, e aí teve uma hora que ela falou assim, me dá um telefone, deixa que eu falo. Aí ele falou, calma, eu estou falando. Me dá o telefone. Menina, ela levantou e ela tomou o telefone da mão dele. Olha, eu fiquei tão chocada, porque era gente assim, que, sabe gente fina, que você não espera, aí você acha que gente rica não faz essas coisas, né? Bobagem. Eu fiquei chocada. Aquilo ali é um exemplo de falta de domínio próprio, é um exemplo de falta de tudo, né? Falta de tudo. É um exemplo de uma pessoa que não sabe respeitar o marido, que não sabe domar sua língua. É o exemplo de um homem frouxo. Frouxo, que dá até enjoo de pensar num homem desse. Que se eu fizesse 1/3 disso com meu marido, porque depois daquele chute de porta, eu levei bronca, viu, gente? Não se chuta uma porta de elevador impunemente, né? Chutei a porta do elevador e depois ouvi. E aquele homem não fez absolutamente nada, né? Então, isso é uma coisa que realmente tem acontecido muito. Abre comigo em Mateus 12:36. E assim, eu não tinha nada a ver com isso, né, gente? Por que isso foi na minha frente? Então, assim, além dela ser mandona e dele ser frouxo, eles ainda fazem isso na frente dos outros.
Podia pelo menos aparentar que não era, né? E depois fazia lá no quarto, passava menos vergonha, né? Mas não, na frente de todo mundo, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não precisava ter visto isso. Beleza. E aí hoje até vocês sabem disso, né? Pense na situação. Mateus 12, 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Sabe o que é a palavra frívola? Eu vou ler para vocês a tradução, o sinônimo. Leviana, fútil, instável, cruel ou desmedida. Isso é a palavra frívola. Então, precisamos orar ao Senhor para que Ele nos dê domínio próprio. E Provérbios 25, verso 28. Diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 29, verso 10. Diz assim: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. É o 11? Desculpa, 29, verso 11. Vou ler de novo, então. O insensato expande toda a sua ira. É aquela pessoa que todo mundo sabe que se irou, porque todo mundo vê. Mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Façam um link com a criação dos filhos de vocês. Quando você vira o seu filho expandindo a sua ira, né? Quando você vira o seu filho se irar, e cada vez ele se ira mais, e cada vez ele faz uma pirraça maior. Lembra disso aqui? Que você não está criando um filho para ser insensato, mas para ser sábio. Então, se você começar a corrigi-lo desde cedo, ele tem mais chances de não ter que passar por isso na vida adulta. E Tiago, capítulo 1, verso 26. Esse texto aqui é pancada. Ele podia ser só ele. E a gente não precisava ler mais nada, podia ler o versículo e ir embora para casa. Tiago 1, 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Gente. Quanto a isso, eu quero recomendar para vocês o texto do Mulheres Piedosas. A Mulher Piedosa contra a Quebra do 9º Mandamento. Que foi é um texto bem longo, com muitas partes, mas é um estudo bem profundo no 9º Mandamento. E ele trata dessa questão aqui. Procura lá, bota no site Mulheres Piedosas, bota lá naquela lunetinha, procurar a Mulher Piedosa contra a Quebra do 9º Mandamento. Se nós estamos achando que somos uma coisa, mas a nossa boca não comprova aquilo que nós achamos que nós somos, a nossa religião é vã. Por quê? Porque Tiago vai dizer, Calvino dizia isso, né? Calvino dizia, o cristianismo não é uma religião de língua, é uma religião de fato. É uma religião de ações. É isso que Tiago diz, né? Me mostra a tua fé sem obras e eu, com as minhas obras, te mostro a minha fé. E obra não é obra de caridade não, viu, gente? Toda vez que fala em obras, na Bíblia, está falando de vida de santidade. Grava isso. Porque a gente tem um conceito muito espírita na nossa cabeça. Que toda vez que fala em obras, a gente pensa em levar sopa para mendigo. Não é isso. Tá? Obras, boas obras, é vida de piedade. Tá? Leitura bíblica, oração, luta contra o pecado. Ok? Crescimento espiritual, abandono de pecado, revestimento de novas qualidades que não temos em nós mesmos. Ok? E aí, vamos lá, caminhando para o final. Como é que anda a comunicação no seu casamento? Aí é um momento da gente refletir, né, da gente pensar. Será que o seu marido é o seu melhor amigo? Se o seu marido não é o seu melhor amigo, tem alguma coisa muito errada. Porque ele foi feito para isso, e você foi feita para isso. Vocês foram feitos para serem uma só carne. Nós não somos uma só carne com mais ninguém nessa vida. Nem com filho. Tem gente que bota filho como prioridade do casamento. Filho não é prioridade do casamento. A prioridade do casamento é o marido. E do marido, a mulher. Né? Eu vejo muitas esposas dizendo para mim, eu vou diminuir minha carga horária, ou eu vou parar de trabalhar porque eu preciso cuidar dos meus filhos.
Mas antes de pensar em cuidar dos seus filhos, você tem que pensar em cuidar do seu marido. O marido é a prioridade. Filho não é uma só carne com a gente. Ele nasce grudado. É engraçado, né? Impressionante como é que a Bíblia... Eu acho impressionante como é que a Bíblia usa um jogo de palavras, umas expressões que são extremamente significativas, né? Ele nasce grudado na gente. E a primeira coisa que se faz para que ele viva é cortar o cordão umbilical. É impressionante, né? Então, a Bíblia diz que quem é uma só carne, osso do seu osso e carne da sua carne, é o seu marido. O seu filho é osso do osso e carne da carne de outra pessoa. E não vale ter ciúme dela quando ela chegar, viu? Porque é assim que Deus instituiu. Ele é uma só carne com outra, vai ser uma só carne com outra pessoa, né? Então, o nosso marido precisa ser o nosso melhor amigo. E se nós perdemos isso, eu sei que tem mulheres aqui em várias etapas do casamento, né? Temos moças solteiras, temos moças recém-casadas, temos moças com mais anos de casamento e filhos pequenos, temos senhoras já que já caminharam uma longa jornada, né, de casamento. Esse ano, se Deus permitir que nós vivamos até dezembro, nós vamos completar 27 anos de casamento. É uma longa jornada, uma jornada difícil, né, mas é uma jornada maravilhosa, uma jornada de bênção. E todas vocês sabem como é uma jornada difícil, né? Eu fico olhando as meninas se casando. Eu tenho 2 filhos que se casam agora esse ano, um casa em julho, outro casa em agosto, e eu fico olhando para as noivas deles, né, assim, encantadas, apaixonadas, montando a casa, comprando vestido. Eu olho para elas e eu falo, bobinha, sabe de nada da vida. Não porque não seja bom, não se assustem, meninas solteiras. É bom demais, é bênção. Eu não sei o que seria de mim sem o meu marido, para me pastorear e para me guiar. Mas tem dificuldade, tem dia que você chora. Tem dia que você chora e você fala, Senhor, eu não sei como sair dessa situação. Não tem apaziguamento entre nós. Não tem jeito, Senhor, o que a gente faz? Né? Então, a gente carece de Deus. E um dia eu disse isso para uma das minhas noras. Eu falei para ela, um dia você vai lembrar de mim. Um dia você vai falar assim, por que eu me casei com o Lucas? Aí ela olhou para mim, tipo, claro que não, nunca vou pensar isso. Eu falei, ok, aguarda. Né? Então, isso é uma luta, é uma batalha a se conquistar todo dia. Então, ser o seu melhor amigo é uma batalha a conquistar todo dia. Eu sei que muitas de vocês talvez estejam muito distantes disso, porque quanto mais a gente agride, quanto mais a gente é mandona, mais ele se afasta, ele se cala. Eu tenho uma amiga que ela fala para mim, o meu marido não me ouve. Foram tantos anos, e hoje, depois de 15 anos de casamento, ela entendeu o papel dela de auxiliadora. Ela entendeu o papel dela de submissão ao marido, dele como líder e cabeça e chefe do lar. Né? Ela entendeu isso hoje. Então, ela quer reverter a situação. Mas ela fala para mim, eu passei tantos anos mandando nele, sendo agressiva com ele, que ele... E homem tem isso, né? Existe um botãozinho, que eu não sei onde fica, mas existe um botãozinho em todo homem que ele desliga. E aí você começa a falar, e ele está assim para você. Olhando através de você. E aí depois você pergunta, e aí, o que você acha? Ele, não acho nada. Não é assim? Muitas vezes o nosso marido já está muito afastado da gente, porque a gente agiu muitos anos dessa forma, e a gente vai precisar reconquistar o carinho dele, provando que somos submissas e que mudamos. Né? Então, se o seu marido não é o seu melhor amigo, você precisa conquistar isso. Quem tem que saber tudo que você sente, tudo que você pensa, não é sua mãe, não é sua cunhada, não é sua irmã, não é sua filha, não é sua melhor amiga, é o seu marido. É ele que tem que saber de tudo, as suas ansiedades, seus medos, as suas dúvidas. Né? É a única pessoa para quem você é um livro absolutamente aberto. Para todas as outras pessoas, a gente tem uma certa reserva. Né? Abre essa parte da vida, mas essa aqui eu não abro, não. Abre aquela, mas essa aqui não. Para o marido, a gente não pode ter isso. Né? Outro conselho para vocês, nunca esconda nada dele.
Né? Aquela menina ali está querendo esconder a fatura do cartão de crédito. Mas eu não estou falando de coisas tão óbvias assim. Ali foi só para ilustrar. Embora isso aqui aconteça muito, incrivelmente no meio de crente. Incrivelmente eu ouço mulheres em igreja dizendo que quando saem para pintar o cabelo, paga metade no dinheiro que economizou da feira, outra metade no cartão de crédito. Porque aí o marido, ao invés de achar que custa R$300, ele vai achar que custa só 150. Isso é mentira. Isso é engano. Né? E aí, se a gente começa enganando em coisas tão pequenas, ou escondendo um sapato quando chega em casa, eu tinha uma amiga que fazia muito isso. Ela entrava pela entrada de serviço para deixar o sapato lá no quarto de empregada, e aí depois ainda fazia um show, né? Porque quando ela vestia, ele falava, sapato novo, você não presta atenção em mim. Você não olha para mim. Você não gosta de mim, né? Não preciso dizer que esse casamento terminou em adultério e divórcio, né? Óbvio, um casamento nessas bases, né? Não tem como terminar bem, né? Então a gente precisa aprender a não esconder nada do nosso marido. Cuidado, mulheres que têm filhos. Conheço muitas mulheres que ficam do lado dos filhos e contra os maridos. Você está redondamente errada. Fique do lado do seu marido, mesmo que ele esteja redondamente errado. Depois vocês fecham a porta e quebram o pau. Não quebra o pau, porque não pode quebrar o pau. Mas depois vocês fecham a porta e vão conversar sobre o assunto. Mas nunca desfaça a autoridade dele na frente dos filhos. Nunca esconda fatos dos seus filhos dele, com medo da reação dele. Pé de galinha não mata pintinho. Pai não mata filho. Mas ele vai dar uma surra. É pai. Né? Então, tem muita mãe que esconde as coisas, que vira cúmplice dos filhos. Né? Essa é uma coisa lá em casa que a gente fazia questão de deixar bem claro para eles. Eu sou cúmplice do Oreb. E o Oreb é meu cúmplice. Né? Então, qualquer coisa que eles vinham, mas não conta para o papai, não. Eles falavam isso uma vez só. Porque era na mesma hora. Oreb, vem cá. Então, aconteceu um negócio aqui, ele está dizendo para não contar para você. E aí ele conversava sobre o acontecido e sobre o que foi dito. Né? Porque eu queria que eles tivessem essa... Porque filho é expert em jogar mãe contra pai. Né? Eles aprendem, não sei quem ensinou. Sei quem. Ninguém. As más companhias, não, o coração corrupto dele. Né? Salmo 51:5. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Desesperadamente corrupto é o coração de Jeremias. Né? Então, os nossos filhos já nascem sabendo fazer isso. Então, nós precisamos falar tudo. Vai doer? Vai. É ruim? É. Mas qualquer coisa é melhor do que esconder alguma coisa do seu marido. Falar sempre a verdade tem hora, jeito e lugar. Abre comigo Provérbios 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1 diz assim: a resposta branda faz o quê? Desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe aquela hora que você não tem condições de conversar? Não converse. Você pode falar, amor, não é uma boa hora. A gente pode deixar para falar disso depois. Eu estou muito chateada agora. Não vai ser boa a nossa conversa. E aí você vai orar, vai pedir perdão pelo seu pecado, vai se acalmar, vai pensar melhor na situação e depois você vai chegar e vai discutir o assunto. Não é que quando a raiva passa você pensa melhor sobre um assunto? Não é que com a cabeça quente a gente não consegue raciocinar em todas as perspectivas que aquele assunto merece? É assim. Né? Então, falar a verdade, porque tem gente que fala assim, eu sou sincera mesmo, eu falo mesmo. E aí é grossa, é sem educação, é na frente... Gente, existe uma coisa chamada quarto e outra coisa chamada porta. Tudo que você tiver que resolver com seu marido, não faz isso na frente dos outros. Não faz isso na frente das crianças. Não discorda dele na frente das crianças. Quantas vezes acontece isso com a gente? Marido com a cabeça com 1000 coisas, aí chegava o pirralho de 8 anos. Mamãe, papai, vai ter aniversário do Gabriel, sábado, posso ir? Não.
O pai respondia. Mas ele nem sabia quem é Gabriel, ele não sabe que horas é a festa, ele só estava com um monte de coisa na cabeça e disse não. O que a gente pode fazer nessa hora? Ô, amor, não tem nada demais, deixa o menino ir, bichinho, estudou a semana inteira, é sábado. O que a gente está fazendo aí? A gente está criando uma divisão, uma cisão dentro de casa. A gente está dizendo para o nosso filho, filho, você tem uma aliada. E ele entende essa mensagem, viu? Criança é muito boa de entender mensagens que a gente não fala. Se você quer fazer isso, você quer interceder pelo seu filho, que não tem nada de errado se é uma causa justa, deixa passar, chama o seu marido a sós e fala, amor, então, deixa ele ir naquela festa, não tem nada demais, eu conheço a mãe, né, dá seus argumentos, e aí se ele resolver que sim, deixa ele dizer que mudou de ideia. Não vai você falar, filhinho, mãe adora fazer isso, né? Ai, a mamãe te ajudou, filho, teu pai não queria deixar, teu pai é terrível, né? Mas a mamãe foi lá, a mamãe convenceu ele. Vocês entendem que a gente está jogando contra o nosso time. O time dele é o meu time. A gente tem que estar junto. E isso, gente, isso é segurança para os nossos filhos. Isso é que é mais incrível. Quando filhos veem pai e mãe juntos, unânimes. Por isso, casamento em julgo desigual é uma desgraça, né? Quando eles veem os dois juntos em unanimidade, eles se sentem seguros, eles se sentem tranquilos, porque eles veem que a casa tem uma direção só, não está indo para dois caminhos diferentes, né? Então, falar a verdade tem sempre a hora certa, o jeito. Tenta controlar o modo como você fala com seu marido. Lembra que você está falando com uma autoridade. Ou ele não é autoridade sobre você? É, né, gente? A Bíblia diz isso. Porque primeiro foi criado o homem. Então, por causa da criação e depois por causa da queda. Né? Então, o homem é autoridade sobre a mulher. Como é que a gente fala com uma autoridade? Como é que você fala com o pastor quando ele vai visitar você? Oi, pastor, entra. Fica à vontade, senta. E com o marido, como é que a gente fala? Já chegou, chegou agora? Demorou, hein? A gente esquece. Porque nós temos uma relação de igualdade, a gente esquece que funcionalmente, diante de Deus, Ele é o cabeça da família. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a maneira que a gente fala com o nosso marido. A Marta Pisse tem um exemplo muito interessante que eu sempre gosto de usar, que ilustra bem isso. Né? O modo como nós falamos. Né? Ela conta um episódio naquele livro Esposa Excelente, ela conta um episódio imaginário, né, do seu marido se arrumando para ir à igreja. E aí, eu não sei, se o seu marido é igual ao meu marido, para ele, combinação faz muita diferença. Né? Se é xadrez, a bolinha, é tudo misturado, é azul marinho com preto, com vermelho, tanto faz. O negócio dele é vestir uma roupa e ir para a igreja. Né? Você, como uma boa auxiliadora, você quer que o seu marido esteja apresentável, principalmente se ele é pastor, né? Que vai ficar lá na frente. Então, você quer que ele esteja bonitão. Então, quando o seu marido vem com aquela gravata, algumas mulheres, aí a Marta Pisse conta isso com muita propriedade no livro dela, algumas mulheres olham e falam, eu não estou acreditando que você vai com essa gravata. Por trás dessa frase, a leitura que o marido faz, e provavelmente é o que ela quer dizer, você é tão incompetente que não consegue escolher uma gravata. Eu tenho vergonha de você. Você está ridículo. Aí um dia eu dei uma palestra numa igreja e a mulher falou, eu falo isso mesmo, eu falo que ele está ridículo. Era a esposa do pastor, falei. Falou rindo, achando o máximo. Eu querendo ser sutil, né? E ela foi logo, não, eu falo que ele está ridículo mesmo. E aí a Marta Pisse fala, como as coisas não seriam diferentes se a gente soubesse falar? Se a gente, ao invés de chegar já agredindo e dizendo que ele é incompetente, se a gente chegasse e falasse, eita, amor, acho que essa gravata não ficou tão boa. Vê essa aqui, acho que essa aqui vai ficar melhor. Não é diferente? E se o seu marido é que nem o meu, ele vai falar, tá, porque para ele não faz a menor diferença, ele vai botar a gravata, vai bonitinho para a igreja, né? Porque eles não têm muita, tem algumas exceções, mas a maioria deles não tem muita preocupação com isso, né? Ele não quer saber se ele está bonito ou está feio, ele quer o seu respeito. Você está entendendo? Então, a forma como você fala, a forma respeitosa como você fala, demonstrando que ele não tem 5 anos de idade, demonstrando que ele não é um pirralho, que ele não é um menino, que ele não é seu filho. Gente, você não é mãe do seu marido. Sinto lhe informar. Se ninguém te disse isso, eu vou te contar hoje. Eu sei que isso é um trauma, mas eu vou lhe contar. Você não é a mãe do seu marido. E a gente tem a mania de agir com eles como se eles fossem os idiotas de 15 anos de idade.
Eles não são, eles são homens. E se eles têm deficiências na liderança deles, cabe a nós colaborar, ajudar para que eles cresçam em ser homens maduros e serem homens fortes. Ok? Último ponto. Suas críticas devem ser construtivas. Então, entendam o que eu estou falando. Então, agora você vai para casa e fala assim, agora eu não falo mais nada. Ele vai fazer tudo errado, não posso falar nada, porque a minha palavra, eu tenho que calar a boca. Não, não é isso. Você é a auxiliadora idônea do seu marido. E você é irmã em Cristo, lembra? O que Mateus 18 fala? Quando você vira o seu irmão em pecado, o que você faz? Vai até ele. Vai arguí-lo, vai conversar com ele. Então, nós somos irmãs em Cristo do nosso marido. Então, quando o nosso marido está fazendo alguma coisa que está errada, quando ele está tendo uma atitude errada, quando ele está se irando, quando ele está sendo grosseiro demais, quando ele está sendo duro demais com as crianças, ou quando ele não está sendo autoridade sobre as crianças, quando a gente percebe que tem algum pecado, e ele na gente, a mesma coisa, só que a nossa situação é mais delicada porque nós estamos numa situação de submissão a ele, e ele de autoridade sobre nós. Nós temos a obrigação de chamar o nosso marido e falar, amor, isso aqui está errado, isso precisa ser mudado. Agora, como a gente fala? A maneira piedosa, a maneira amorosa, demonstrando não irritação porque aquilo me incomoda, mas demonstrando interesse pela alma dele, para que ele abandone aquele pecado. Isso vai fazer diferença no crescimento dele. Joel Bick, ele dá um exemplo sobre isso que eu acho fantástico. Ele está falando para esposas de pastor. É uma palestra que ele fala para esposas de pastor. Mas isso vale para todas nós. Aí ele começa dizendo assim, se vocês não sabem, Martin Lloyd Jones dizia isso. A minha esposa é a minha mais severa crítica. Ele dizia isso, né? Então, se vocês não sabem, toda esposa de pastor, depois do sermão, dá outro sermão no marido. Toda esposa de pastor faz isso. Ela aconselha, né? Algumas não são sábias para isso. Elas dizem, eita, amor, passou da hora, amor. Ou então, poxa, amor, podia ter desenvolvido mais esse ponto. Amor, aquilo que você falou, o pessoal não entendeu, tenho certeza. Porque a mulher ela é mais atenta a alguns detalhes que o homem, por natureza, não é. Né? O homem atenta mais para outras coisas que nós não atentamos. Por isso, nós nos completamos. Né? Então, a mulher do pastor ajuda muito o pastor nesse ponto também. E aí o Joel Bick, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, esposa de pastor, primeiro, deixa para falar na terça. Porque no domingo ele está arrasado. Sabe por quê? Porque ele estudou e não conseguiu falar um terço do que ele pretendia. Todo bom pastor sai do púlpito assim. Puxa vida. Eu descobri tanto sobre Deus essa semana. Eu queria tanto ter passado isso para a minha igreja. Não consegui. E ele também sai exausto, porque a pregação é uma coisa cansativa. Então, a Joel Bick dá essa dica. Então, isso serve para nós também. Né? Você quer falar de um problema? Deixa para falar na hora que ele está chegando suado, cansado, morto de fome do trabalho. Isso não é hora. Deixa ele comer, deixa ele descansar, deixa ele tomar um banho. Né? Todo mundo reage melhor assim. Então, Joel Bick fala, conversa na terça. E ele dá outra dica. Faça como você faz um sanduíche. Mescle fatias de crítica com fatias de elogios sinceros. Não de bajulação, mas de elogios sinceros. Uma crítica com um elogio sincero. Por quê? Porque pode parecer que você só vê defeitos nele. Porque na hora de elogiar, a gente não elogia. Eu conheço muitas mulheres que dizem isso para mim, literalmente. Eu não tenho hábito de elogiar meu marido. Eu nunca faço isso. Mas quem não gosta de ver reconhecido dentro da sua própria casa? Gente, a opinião mais importante do mundo para o seu marido é a sua. Não importa, eu falei isso uma vez para a esposa de um presbítero, que ela dizia para mim, eu nunca elogio ele quando ele prega, porque ele tinha terminado de pregar e eu disse, puxa, a pregação dele foi uma bênção. Esse presbítero podia ser pastor, ele é pastor, né? E ela disse para mim, você achou? Eu achei também. Aí eu perguntei, você diz isso a ele? Ela falou para mim, nunca. Eu falei, por quê? Ela disse, eu não consigo. Eu falei, gente, mas tem que conseguir.
Porque os defeitos e os problemas você diz, não diz? Ah, digo. Então, o que fica parecendo? Que ele só tem defeito. Né? Então, quando a gente for criticar o nosso marido, que a gente deixe bem claro que tem muita coisa nele que a gente admira. Porque se você for parar para pensar direitinho, e seu marido é um homem crente, temente a Deus, certamente ele tem muito mais qualidade do que defeito. É porque a gente nem sempre está disposta a olhar isso. Né? A gente que está disposta a olhar só os erros. E, por fim, eu queria ler com vocês 1 Pedro 3, 3 e 4. Pedro vai dizer, que nesse texto, que o nosso adorno... O que é adorno, gente? Enfeite. Que o nosso enfeite não deve ser prioritariamente aquilo que é exterior. E ele faz uma comparação muito legal. Que não deve ser roupa, joia, nada disso. Mas que deve ser o homem interior do coração. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, seja, porém, o homem interior do coração. Esse deve ser o nosso adorno. O homem interior do coração deve ser o nosso enfeite. Unido ao incorruptível trajo. O que é trajo? Roupa. Ele disse que a gente deve se vestir, não com roupas da moda, mas com uma roupa que não se desfaz nunca. Uma roupa que é incorruptível. Oi? Cristo, né? É Cristo. Unido ao incorruptível trajo de quê? De um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Né? Então, é isso que nós temos que buscar para nós. Essa roupa que não se corrompe. Um espírito manso e tranquilo diante de Deus, porque isso tem valor para Ele. Né? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa língua, que o Senhor nos ajude a nos domar, né? E a viver para a glória dEle, primeiramente dentro do nosso lar. A gente tem uma impressão muito errada do que é mudar o mundo, né? Do que é contribuir para o reino de Deus. Então, eu vou para a China, ou eu vou para a Índia. Ok, isso é também. Mas onde isso começa? É em casa. É na nossa vida pessoal. Porque a gente pode fazer sacrifícios incríveis pelo reino de Deus e ter o nosso casamento destruído e ver os nossos filhos no inferno. Então, que Deus nos abençoe a ser crente dentro de casa, em primeiro lugar. E que depois esse bom perfume se espalhe por todos os outros lugares que nós formos. Né? Vamos orar. Pai Santo, nós confessamos ao Senhor que nós somos incompetentes e incapazes de gerir a nossa santificação, ó Pai. Nós necessitamos de Cristo, nós necessitamos do Teu Espírito Santo de Deus domando cada um daqueles pequenos sentimentos que gritam dentro do nosso coração, daqueles pequenos ídolos que pulam dentro do nosso coração durante todos os dias da semana, durante todas as semanas do mês, durante o ano inteiro, durante toda a nossa vida. Senhor, nos ensina a olhar para dentro de nós, a parar de ver o erro e o pecado do nosso cônjuge, a achar que a comunicação do nosso casamento é falida e é problemática, porque o nosso marido não sabe falar conosco. Nos ensina a olhar para nós mesmas, nos ensina a mudar a nós mesmas, para que com isso nós possamos ser bênção para que o nosso marido mude também. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que a nossa religião não esteja sendo uma religião vã, uma religião mentirosa, que não estejamos enganando a nós mesmas, mas que possamos mostrar isso mediante condigno proceder, através das nossas obras. Senhor, doma a Eva que existe em cada um de nós, ó Pai. Doma, Senhor Deus, o desejo de tomar decisões, de ir à frente, de decidir pela família, de se frustrar quando as coisas não são do nosso jeito. Tem misericórdia de nós, ó Pai. São tantos pecados e nós vamos descobrindo um diferente a cada dia. Quanto mais conhecemos a Tua palavra, mais é jogada a luz na nossa alma para que reconheçamos os nossos pecados. Nos ajuda a mudar, ó Pai, isso é uma promessa Tua. E por isso nós nos sentimos felizes de orar por isso, porque sabemos que a resposta é positiva. Sabemos que o Senhor realmente vai nos mudar. E nós queremos estar submissas a isso.
em nome de Jesus. Amém.